Alô? Oi? Bom, boa tarde a todos. Nós vamos apresentar aqui, no caso seria o nosso projeto, a gente fez, no caso, uma avaliação utilizando convolução de Piwise Separable e mecanismos de atenção para a segmentação do bacilo da tuberculose. Bom, a nossa equipe é formada por mim, Gabriel, o Felipe e o Ronaldo. E sobre a orientação da professora Micaela e do professor Cícero. Bom, esse aqui é o nosso sumário. A gente vai falar um pouco da introdução a respeito da tuberculose, os objetivos do nosso projeto, depois um pouco da revisão da literatura, os materiais, os métodos e os resultados obtidos, no caso. Bom, né, agora introduzindo a respeito da tuberculose, segundo a Organização Mundial da Saúde, a tuberculose, no caso, em 2022, 7,5 milhões de pessoas no mundo foram diagnosticadas com essa doença. E, de acordo com esses dados, a tuberculose, ela no caso, é caracterizada como uma doença, a segunda doença, no caso, que causa mortes através de um único agente infeccioso. E esse agente infeccioso, no caso, seria conhecido como Mycobacterium tuberculosis, que se propaga pelo ar devido a uma pessoa doente, seja pelo um espirro ou uma tosse, por exemplo. E essa imagem aqui, obtida através do Ministério da Saúde, basicamente está mostrando a taxa de incidência da tuberculose nas unidades federativas do Brasil. E aqui a gente pode ver em 2022 que o Amazonas teve a maior taxa de incidência de tuberculose. Boa tarde. Então, eu vou falar como é diagnosticada a tuberculose. Então, a gente vai pegar a amostra de microscopia em fundo claro, né? Ela vai ser a amostra do paciente vai ser colocada nessas lâminas aqui e depois elas vão ser coradas, né, com o método de Zion-Nielsen ou Quinion, aqui como está mostrado aqui. Aí nisso os bacilos vão ficar à mostra, né? Então o laboratorista ele vai conseguir ver esses bacilos e ele vai colocar no microscópio. Então aqui em B a gente vai conseguir ver como é que ele vai ver no microscópio, né? E ele vai ver esses campos aqui esses campos microscópicos. Então, ele vai fazer uma visualização de 20 até 100 campos microscópicos e vai fazer a contagem desses bacilos e anotar nessa folha de registro aqui, que está mostrado. Aí, baseado nessa contagem, ele vai fazer o diagnóstico, né? Então, aqui é uma tabela que é utilizada para o critério de leitura e interpretação dos resultados, né? Ela está no manual fornecida pelo Ministério da Saúde. E aqui ela tem alguns meios de ler, né? E aí, dos 20 até 100 campos que o laboratorista vai ler, ele vai definir se ele vai ser um resultado negativo ou positivo. Aí esse positivo varia de positivo uma cruz até 3 cruzes. A questão dos nossos objetivos, a gente tem um principal, que basicamente a gente vai segmentar o bacilo utilizando redes profundas, no caso. Aí, no caso, vamos utilizar Deepwise Separable, Convolution e mecanismos de atenção com canal. Esse é o nosso objetivo principal, é segmentar o bacilo. Nosso objetivo secundário, vamos dizer assim, seria comparar a performance de diferentes arquiteturas com duas profundidades, no caso, que vamos detalhar mais na frente. Aí aqui a gente vai falar um pouco da nossa revisão de literatura, né? A gente usou 10 artigos para fazer esse trabalho, né? Aí o que aconteceu? A gente usou... Todos esses trabalhos tinham Deep Learning, né? Aplicado a esfregaço de escala em imagens.
E a gente dividiu esses 10 artigos aqui em 3 grupos de detecção de bacilo, né? Aí cada uma teve uma metodologia, que a gente apresentou bem aqui. Teve a classificação por PETs, a detecção de objetos usando o FAST-RCNN e a segmentação de bacilo. Aí aqui, esses 3 artigos aqui são os principais, né, que demonstraram melhores resultados baseados nessa metodologia. Aí a gente tem esse daqui no primeiro grupo com F1 score maior que 99%, no segundo grupo com precisão de 85,1%, e aqui no terceiro grupo com acurácia de 93,98%. Aí eu vou falar um pouco do nosso banco de dados, né, que foi fornecido pelo grupo de pesquisa de reconhecimento de padrão e otimização da UFAM. Eles forneceram 8.000 imagens de mosaico, né, essas imagens têm 400 por 400 pixels, e cada imagem dessa é formada por 100 PETs de 40 por 40. Aqui a gente pode ver os PETs, né, 40 por 40 aqui. E aqui é a nossa imagem que são fornecidas para a gente. Então, cada imagem dessa daqui tinha uma máscara, como a gente pode ver aqui. E os valores que tem 255 são considerados bacilo, né? Então, o branco aqui no pixel. E os que tem valor 0 no pixel representam o background, né, o fundo. E aqui no nosso divisão do dataset. Ele foi feito com 6.000 imagens de treino, 1.000 imagens para validação e 1.000 imagens para teste. Boa tarde. Com relação à nossa metodologia, ela está dividida em 2 etapas. A etapa da segmentação e a etapa da classificação desses bacilos. Na primeira etapa, a gente vai ter uma imagem de entrada que a gente vai estar passando para os nossos autoencodes. Na saída desse nosso modelo, a gente vai ter a imagem, o bacilo segmentado, e a segunda etapa vai ser a classificação desses bacilos. Tá. Perfeito. A gente vai estar avaliando 2 arquiteturas. A arquitetura profunda, que nós denominamos arquitetura 1, e a arquitetura 2, que é uma arquitetura mais rasa, que nós denominamos dessa forma. A gente vai ter 2 tipos de arquiteturas que a gente vai estar aplicando mecanismo de atenção de Piazzi Cebarebo. Então, assim, a gente vai ter 2 baselines. Um para arquitetura mais profunda e outro para arquitetura mais rasa. Com relação ao mecanismo de atenção em canal, a gente vai estar se baseando no Squeeze Citation Net, que ela foi proposta pelo Jihu em 2017, e ela vai estar gerando um vetor de atenção para cada um desses canais que a gente vai estar aplicando. Como é que funciona isso? A gente vai ter a primeira etapa de Global Average Pooling, em seguida a gente vai estar passando por uma camada completamente conectada, e depois, por último, a gente vai ter uma camada completamente conectada com função de ativação sigmoide. Posteriormente a isso, a gente vai ter cada um desses canais parametrizado por esse score. Ou seja, aqueles canais que tiverem um score maior são os que estão mais relacionados com o nosso problema, que seria a detecção do bacilos. A outra arquitetura que nós avaliamos o seu desempenho foi a de Piazzi Cebarebo Convolution, que ela foi proposta pelo Collet em 2016, e ela recebe esse nome porque a gente consegue fazer a separação desses filtros tanto de forma espacial quanto de forma na profundidade. Como é que funciona isso? A gente vai estar fazendo essa separação e aplicando a convolução em cada um desses canais. Depois disso, a gente vai estar concatenando eles e aplicando a convolução um por um, que vai ser responsável por fazer a convolução e a separação desses filtros de forma em profundidade. Aqui são as arquiteturas que nós aplicamos no nosso modelo com mecanismo de atenção e de Piazzi Cebarebo, para arquitetura mais profunda. E aqui são para a arquitetura mais rasa, que nós inserimos também nessa arquitetura Skip Connections. O Felipe vai falar um pouco mais sobre a classificação. Tá bom. Aqui a gente vai falar como foi feita a classificação, né, porque a partir da segmentação, a gente pega as imagens que saem... Eita! As imagens que saem do modelo, né? Então, a gente usou um algoritmo chamado de slide window. Ele vai pegar uma janela de 40 por 40, que esses pixels aqui, vai comparar o nosso padrão ouro, né, com a saída do modelo. Aí, a partir dessa janela de 40 por 40, ele vai fazer a detecção de objeto. Ele vai ver se tem 8 pixels, ele vai considerar um objeto. Então, a partir daí, ele vai fazer um threshold, né? Ele vai determinar uma área de maior que 25 pixels. Então, para ser considerado um bacilo, tem que ser maior que 25 pixels. E aí ele vai fazer essa contagem, vai comparar cada pixel, cada janela, né, até bater 400 por 400, ele vai comparar e vai fazer a contagem do TP, do TN, do FP e do FN. Aí aqui, a partir deles, a gente fez o cálculo dessas métricas aqui, que foram utilizadas no trabalho, né, foi a acurácia, sensibilidade, especificidade, precisão e F1 score. E aqui a gente vai falar um pouco dos nossos resultados.
Bom, com relação aos nossos resultados para a arquitetura mais profunda, a arquitetura que teve melhor resultado foi a arquitetura com Deep Wide Separable e mecanismo de atenção em canal. Para a arquitetura mais rasa, a gente obteve o mesmo resultado, mas para a arquitetura que a gente também incrementou as camadas residuais. O objetivo com a conclusão do nosso estudo é que as arquiteturas mais profundas elas contribuem melhor para o desempenho da detecção do bacilos em si. E, além disso, as camadas, as conexões residuais, elas também melhoraram nossos resultados. E o modelo que teve melhor desempenho foi o modelo mais profundo, que alcançou 99,38%, que combinou Skip Connections, que combinou Squeeze Citation Net e Deep Wide Separable. Então, assim, a gente tem uma contribuição para a área, para a detecção desses bacilos, de forma mais automática, diferente como os colegas mencionaram anteriormente. Essas são as referências que nós utilizamos para o nosso trabalho. E muito obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida que a gente não deixou tão claro, a gente tentar sanar da melhor forma possível. Obrigado. O segundo trabalho seria detecção de câncer através de exames histopatológicos de lâmina inteira, usando arquiteturas profundas. O trabalho foi feito por Lucas Modesto Torres, Natália de Souza Rufino, Tiago Rodrigo Monteiro Salgado e Vinícius Fernando das Chagas. Chamaria a equipe, por favor. Boa tarde a todos. Nosso grupo vai apresentar, como o próprio Silvio falou, detecção de câncer de pulmão através de imagens histopatológicas usando arquiteturas profundas. Nosso grupo é formado por mim, Vinícius, pela Natália, pelo Tiago e supervisionado pelo Lucas, pelo professor Cícero e professor Marlene. Bom, dando um contexto geral, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o câncer de pulmão continua sendo a principal causa de morte por câncer, com uma estimativa de 1,8 milhões de pessoas mortas em 2020. E dentro disso, nós podemos citar os subtipos mais comuns desse câncer, que são o LUD, que é o adenocarcinoma, e o LUSC, que é o carcinoma de célula escamosa. E como entre esses dois subtipos, cada um deles tem um tratamento diferente. E, para isso, o diagnóstico é crucial. Dentro disso, nós temos como objetivo checar fazer a análise desses subtipos de câncer, utilizando essas imagens WSI, junto com a rede neural eficiente net. E, entre outros objetivos, nós temos o download da base de dados e também a análise do preparação do pré-processamento para a seguinte análise. Além disso, nós vamos fazer uma análise das redes treinadas, EfficientNet, diferenciando entre essas três classes, normal, LUD e LUSC. Bom, aqui é um breve resumo da metodologia utilizada. Nós vamos falar primeiramente da literatura, um pouco sobre a base de dados adquirida, sobre o pré-processamento das imagens, a definição do modelo que a gente usou da arquitetura, o treinamento, a avaliação do modelo e também a comparação dos resultados com a literatura. Bom, começando com a literatura, nós utilizamos esses 3 artigos aqui como base. O primeiro, ele vai falar sobre, vai explorar a similaridade entre 11 tipos diferentes de câncer, usando uma perspectiva de Deep Learning. O segundo, ele vai fazer uma classificação e vai fazer uma previsão de sobrevivência de imagens histopatológicas de carcinoma de células renais.
que é o CCR, que é o tipo mais comum de câncer de rim. O terceiro, ele vai fazer uma classificação, predição de mutação de células de câncer de pulmão, usando imagens histopatológicas com Deep Learning, que é muito parecido com o nosso trabalho. E logo aqui do lado temos as arquiteturas utilizadas por cada um dos trabalhos. Falando agora sobre a base de dados. Falando sobre a base de dados que a gente utilizou foi o TCGA, que é o Atlas do Genoma do Câncer. Através dessa base de dados, a gente extraiu imagens de lâmina inteira, que são imagens chamadas WSI. A gente extraiu imagens dos subtipos de câncer, LUASC e LUAD, e também a gente extraiu imagens normais. Os filtros que a gente utilizou foram esses. Gostaria de dar destaque para a estratégia que a gente utilizou, que foi Tissue Slide, que é a estratégia mais usada para aprendizado de máquina e para a gente fazer a avaliação de modelos. Aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem do tipo LUAD, da base de dados TCGA. Essas imagens, elas são muito grandes e elas têm ampliação de 20 e 40. A gente usou a ampliação de 20x, e geralmente essas imagens elas têm um tamanho que varia de 10.000 a 100.000 pixels. A estrutura, a gente pode ver aqui, eu trouxe uma imagem, a gente tem uma visualização melhor na base. A gente consegue ter uma alta resolução, e conforme a gente vai subindo, a gente vai tendo uma versão com a resolução menor, até chegar no topo, onde a gente tem uma resolução menor. Para fazer a aquisição da base de dados, a gente implementou um algoritmo, principalmente porque a gente teve que fazer uma validação para saber se as imagens que a gente extraiu da base de dados elas estavam corretamente classificadas. Então, a gente acessou primeiro as pastas cancerígenas e a gente removia as imagens que não estavam sendo não estavam na classe correta, que no caso de imagem cancerígena. E a gente fez a mesma coisa para imagens do tipo normal. E de que forma a gente fazia isso? A gente tem um código identificador para cada imagem, e através desse código a gente pode verificar se uma imagem ela é normal ou cancerígena. No caso, o 11 identifica a imagem como normal e o 01 identifica como cancerígena. Aqui eu trago um detalhamento maior da aquisição. Primeiro houve a filtragem, a gente utilizou a própria ferramenta da plataforma, que é o GDC, que é a ferramenta usada para fazer a extração. E aí a gente tem a validação que eu expliquei no slide anterior. E aí a gente tem a categorização. Se a imagem ela está corretamente categorizada, a gente não precisa fazer a implementação do algoritmo. E aí, a partir dessa validação, a gente tem o dataset puro. Aqui eu trago o dataset que a gente conseguiu a partir da base de dados, antes da implementação do algoritmo. E aqui no segundo gráfico vocês podem ver a quantidade de imagens que a gente tem depois da validação. Agora, falando sobre o ambiente e o pré-processamento, eu vou passar a palavra para o Thiago. Alô. Boa tarde a todos. Agora falando um pouco sobre o ambiente de desenvolvimento e também sobre o pré-processamento dessa base de dados. Quando a gente abraçou esse projeto, a gente meio que tinha um desafio que a gente já esperava, que era da base de dados ter um tamanho muito, muito, muito extenso. Então, por conta disso, nós precisávamos trabalhar com um hardware que era muito, muito potente também. E na parte de desenvolvimento, na parte de software, utilizamos o Python
e o TensorFlow para trabalhar com a parte de redes, o OpenCV para fazer o pré-processamento e o OpenSlide para trabalhar com essas imagens que a Natália falou anteriormente, que elas são um pouco diferentes das imagens que a gente conhece. Como ela explicou, ela tem amplificações nela, então a gente não trabalha só com uma amplificação da imagem, a gente pode variar em vários espaços nela. Bom, essas foram as duas estações que nós trabalhamos. Como a gente pode ver, tivemos uma estação com 2 GPUs, contendo 48 GB de VRAM cada GPU, e outra com 3 GPUs, ou seja, eram máquinas extremamente poderosas. E mesmo assim, vocês vão ver mais para o final como o tamanho do problema dessa base de dados. E salientando aqui também o armazenamento. A gente tinha 2 TB em uma máquina e 3 TB em outra. Bom, o desafio é o seguinte: como a Natália apresentou aquele tipo de imagem, a gente pode ver aqui, eu trouxe um exemplo de uma imagem onde o tamanho dela é de 1,5 GB, e isso é somente uma imagem. A Natália apresentou ali, tinha mais de 2.000 imagens. E a gente sabe que passar isso para uma rede, uma só imagem com 2 GB, com 1,5 GB, é praticamente inviável. Não tem máquina para suportar isso. Então, nós adotamos uma estratégia que, baseado nos artigos que o Vinícius também demonstrou anteriormente, a gente começou a dividir essas imagens gigantescas em pequenas imagens, que seriam nossos pets. Cada ladrilho desse aqui, cada pedacinho desse, a gente chamou de pet, e cada pet desse se tornou uma pequena imagem daquela imagem grande. Com isso, nós tivemos que filtrar as imagens pequenas que eram relativas ao background, porque a gente não ia passar para a nossa rede o background, já que ela não tinha nenhuma característica do câncer em si. Bom, feito isso, a gente conseguiu então ter ali os pets que eram relativos à nossa base de dados. Então a gente acessava a imagem, acessava uma ampliação dela, extraía aquele pet, os ladrilhos que eu mostrei anteriormente, e verificava. Se mais da metade da imagem fosse de background, então a gente excluía do dataset, e caso contrário a gente permanecia com ela. Aqui a gente pode ver em verde imagens que permaneceram e em vermelho imagens que foram removidas. Bom, essas aqui a gente pode ver uma imagem que ela entrou no dataset e essa aqui foi removida. Só um exemplo. Esse aqui é o fluxograma de como foi. A gente extraiu, filtramos e salvamos somente as imagens boas. Agora, com relação ao treinamento, utilizando, como eu falei, esse dataset e também aquelas máquinas super poderosas que eu mostrei anteriormente. Bom, para começar, começamos a extrair os pets das imagens. As imagens eram gigantescas, então uma imagem acabava se tornando muitas vezes 3 a 4 mil imagens. Então, imagina extrair de 2.500 imagens. Sabe? Eram muitas fotos, estourava ali mais de 7 e 8 teras. Então a gente não tinha armazenamento para isso. Pensando nisso, a gente reduziu o nosso dataset a 20% das imagens puras. Então nós extraímos os pets somente desses 20%, para poder assim a gente ter armazenamento suficiente para fazer o treinamento dessa rede. Aqui foi o total de imagem, lembrando, somente com 20% das imagens originais. E a gente pode ver aqui que a gente quase bateu 600 mil imagens, o que são muitas imagens para fazer esse treinamento. Aqui a gente tem as imagens, o total por treino, validação e teste para cada classe. Bom, esse foi o nosso resultado. Não foi exatamente o resultado que a gente esperava, né? A gente queria um resultado muito melhor. Podemos ver uma precisão de 61%, um recall de 65% e um F1 score de 61%. Muito disso aconteceu. A gente pode ver aqui também em cima o gráfico de treinamento. E um dos possíveis motivos é justamente termos utilizado somente 20% dessa base de dados e não ela inteira. E entrando numa discussão que durante o desenvolvimento do projeto e estudando toda essa estratégia, nós percebemos que nem 100% da imagem era de câncer. Então, quando nós fazíamos a extração do PET, que a gente pode ver aqui, essa aqui seria o slide inteiro, a lâmina inteira, e aqui na direita a gente pode ver que só um pedaço dela continha câncer. Então, quando a gente extraía, a gente considerava que ela inteira era câncer. Então, quando a gente mandava para a rede, ela não lia só imagens de câncer, mas também imagem normal, gerando assim confusão na rede. Como a gente pode ver aqui no gráfico de treinamento, onde parecia que ao começar a aprender, ela decaía e voltava, e decaía e voltava. Então, esse muito provavelmente também é um dos motivos de isso ter dado errado.
nós nos baseamos muito em alguns artigos, principalmente aqueles que o Vinícius mostrou, e eles estavam sempre acompanhados de muitos patologistas que estavam ali sempre examinando os PETs. E esse foi um dos desafios que nós tivemos. Para trabalhos futuros, nós visamos trabalhar com uma base de dados menor e que já foi anteriormente avaliada por patologistas. Então, possibilitando assim que a gente tenha imagens que garantam que elas pertencem somente àquela classe. E é isso. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, estou aqui para responder. Bom, gente, parabéns pelo trabalho. Eu estou com uma dúvida, porque vocês falaram, tem aquela tua figura que uma parte tem a doença, outra não tem, né? Isso. Essa daí. Como é que vocês têm essa informação? Então, a gente contou com a ajuda de uma doutora, a professora Luciana Fujimoto, isso. Ela, inclusive, é daqui da UFAM, e patologista daqui da UFAM, e ela nos auxiliou. Eram muitas imagens e ela foi auxiliando quando a gente abria as imagens para ela de slide inteiro, ou seja, a imagem completa, ela apontava para a gente. Então ela indicava, nesse cantinho aqui tem o câncer, o restante é tudo normal. E também a gente tinha essa informação na própria base de dados, que dizia 60% da imagem é câncer, mas ela não indicava onde estava o câncer. Certo. Então, com a ajuda da Luciana, a gente... Beleza. Aí, então, vem minha próxima pergunta. Não dá para usar esse conhecimento, porque você vai ter você tem como rotular esses PETs, não tem? Aí, depois, fazer um trabalho antes de identificar os PETs que têm câncer ou não? De patologistas, pois é. Fica aí como uma possibilidade. Porque... Os PETs estão rotulados. Porque aí depois também pode tentar bater, né, isso aí. Bom, já... a gente vai... Não, tá. Considerando... Num dia, quem sabe, né? Porque trabalhar com os PETs, né, Isso. Aí tem aqui, inclusive, a gente chamou, né, a professora Luciana para fazer essa avaliação. Aí, quando a gente extraiu os PETs, dá para ver aqui o total da base de dados, né? Cadê? Acho que já passou... Que ela teria que avaliar ali umas 600 mil imagens. Então... Não, nesse caso. Mas assim, não necessariamente para vocês fazerem. Seria mais uma curiosidade minha se classificar os próprios PETs, né? Que aí você até, na verdade, você aumenta muito mais a sua base, né? Mas parabéns aí, pessoal. Foi um desafio que nós nos colocamos, né? A gente nunca tinha trabalhado com lâmina inteira, né? E aí eles foram os eleitos. Eleitos, né? Trabalharam muito, caía a rede, eles estavam rodando, a rede caía, a máquina muito poderosa, mas esquentava, botavam um ventilador, tiraram a capa, mas eu acho que a gente avançou bastante, eles foram muito persistentes, tem todo o processo, muito dedicado, conseguiram entender todo esse processo desses bancos de dados do Atlas de Genoma, né? E eu acho que agora abriu esse campo que a gente vai dar continuidade. Eu acho que tem uma outra coisa bastante interessante, é que nem sempre o resultado é o que a gente esperou, mas saber avaliar por que aquilo aconteceu é extremamente importante. Resultado ruim é resultado também. Quantas descobertas vieram, né, de coisas que você estava esperando e aconteceu outra coisa, né? Exato. Parabéns, gente. Obrigada. E só queria ressaltar também que no Estado
é importante esse tipo de conhecimento, porque não tem nenhum grupo aqui para auxiliar os patologistas no desenvolvimento dessas ferramentas. Então, no segundo trabalho agora, o Tiago vai continuar e vai pegar uma base de dados só de patches, já rotulados patches. Acredito que ele vai avançar bastante. Bom, o terceiro trabalho é a detecção de arritmias em sinais de eletrocardiograma utilizando técnicas de aumento de dados. A equipe de graduandos é o Sanderson Medeiros, o Ares Souza do Canto e Caio César Marcelo Antunes. Participou também o professor Francisco Januário. Por favor, gente. Boa tarde, nós estamos aqui para apresentar nosso trabalho, que se trata de detecção de arritmias em sinais de eletrocardiograma utilizando técnicas de aumento de dado. Então, aqui está o nosso time, composto por mim, Sanderson, a equipe de pesquisadores, Sanderson, Caio e Ares Canto. E o nosso orientador, o Francisco Januário, e os nossos coordenadores Mali Guimarães e Cícero Fernandes. Bom, então eu vou começar introduzindo aqui o tema e eu vou falar um pouco sobre as doenças cardiovasculares e o eletrocardiograma. Então, nós temos que as doenças cardiovasculares elas têm sido líderes de causa de mortes no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2019, morreram cerca de 18,6 milhões de pessoas vítimas de doenças cardiovasculares. Isso corresponde a uma taxa de 32% a nível global. O eletrocardiograma, ele surgiu como resposta a esse problema. Ele é capaz de monitorar batimentos cardíacos e ele auxilia também na detecção de arritmias. Entretanto, o aparelho, o eletrocardiograma, ele necessita de profissionais experientes. E muitas vezes esses profissionais, quando ocorrem arritmias que ocorrem de forma esporádica ou então transiente, esses profissionais não são capazes de detectar. E, tendo em vista esse problema, são utilizadas técnicas de inteligência artificial para fazer a detecção automática das arritmias. Aqui nós temos alguns trabalhos que nós utilizamos como base para realizar o nosso, e esses trabalhos todos eles trabalham com o mesmo banco de dados, que é o MTB. E aqui eu vou falar de alguns aqui, por exemplo, nós temos o trabalho do ULA de 2020. Ele faz a detecção, basicamente ele é treinado para detectar 7 tipos diferentes de arritmias. Ele usa uma arquitetura 2D, utilizando redes neurais convolucionais. E também os resultados deles são uma acurácia de 99,11 e um recall de 97,91. Falando um pouco mais sobre outro trabalho, nós também temos o trabalho aqui do Zeng. Nesse caso aqui, ele classifica 8 tipos diferentes de arritmias. Ele utiliza uma rede neural convolucional de 1D, mais uma camadas LSTM. E ele obteve também bons resultados, né? Aqui nós temos na acurácia 99,87 e o recall de 98,95. Então aqui nós vamos para os objetivos gerais e específicos. Bom, os objetivos gerais do nosso trabalho foi melhorar a performance de redes profundas na classificação de arritmias de 2, 5 e 8 classes. E os objetivos específicos, eles foram propor uma nova técnica de aumento de dados e uma nova técnica de extração e aumento de dados para detectar sinais de arritmia. No caso, fazer a classificação de sinais de arritmia. E também um dos objetivos também foi comparar as redes neurais convolucionais 1D e 2D que nós estamos trabalhando e comparar o resultado delas na classificação de arritmias. Boa tarde, eu vou dar continuidade à apresentação, falando um pouco sobre as metodologias. Como base de dados, a gente utilizou aí a base de dados DMIT-BH,
que é o Hospital Israelita do Massachusetts Institute of Technology. Olha onde eles botam. Eu não estava enxergando. Deixa eu voltar. Voltando. Acho que dá para enxergar. Voltando à apresentação, aqui do lado esquerdo a gente tem todas as classes de arritmias que a gente trabalhou. No total foram 17 classes, uma normal e as outras 16 arritmias. Do lado direito a gente tem a metodologia. Primeiramente a gente fez a extração do banco de dados. A gente utilizou ali a base de dados do MIT-BH. E também a gente fez a extração dos sinais em torno ali de 1.600 amostras. Para quem não sabe, o total o sinal completo ele tem um pouco mais ali de quase 600.000 amostras. Então a gente fez uma manipulação utilizando o WFDB, que é uma biblioteca que a gente utiliza em Python para fazer a manipulação dos sinais de eletrocardiograma. E posteriormente a gente fez o pré-processamento, que é basicamente a técnica que a gente fez do aumento de dados. E posteriormente a gente fez ali as arquiteturas com base nas redes neurais convolucionais 1D e 2D para classificação binária e multiclasse. E por último a gente fez ali o treinamento e testes e as validações das arquiteturas. Aqui são as classes de arritmias, ali não dá de ler, mas aqui estão as classes em que elas continham um total de amostras suficientes para a gente trabalhar. Então, a gente não precisou fazer o aumento de dados. Para essas classes, a gente trabalhou com 5 grupos, onde cada grupo a gente fez apenas um deslocamento do complexo QRS para fazer ali a variação da arritmia. E, posteriormente, a gente fez o aumento de dados. O aumento de dados eles foram feitos especialmente para as classes de arritmias em que o número de anotações eles eram inferiores a 2.000. A gente fez isso especialmente porque tinha classe de arritmia em que tinha ali um total de 100 amostras. Então, não seria um número viável para a gente trabalhar. Então, a gente fez o quê? A gente fez a extração exatamente do ponto central da arritmia e a gente fez o deslocamento para a esquerda e para a direita, apenas de uma única anotação ao longo de todo o sinal do eletrocardiograma. Para isso, para a gente trabalhar com as arquiteturas, a gente precisou fazer uma normalização de dados para a gente trabalhar com a arquitetura 1D e a arquitetura 2D. E essa normalização ela foi feita especialmente para a gente trabalhar com as imagens. A normalização ela é uma padronização de dados, para a gente ter ali um tamanho de imagem 40 por 40. Aqui está muito pequeno, mas é uma matriz de dados normalizados de tamanho 40 por 40. E que variam de 0 a 255, que é a variação de intensidade. Aqui do lado a gente tem um exemplo bem claro do que a gente fez. A gente tem um gráfico. Nesse gráfico ele está os valores dessa matriz. Então, cada valor dessa matriz ela foi convertido em uma intensidade na escala de cinza, que é o mapeamento desses valores normalizados para gerar essa imagem em escala de cinza. Basicamente, essa tonalidade branca aqui é o complexo QRS do sinal de eletrocardiograma e as amplitudes elas foram variando aí de acordo com a intensidade na escala de cinza. Bom,
Onde é que aperta aqui? Tá. Bom, aqui a gente já começa com a parte dos modelos. Foram feitos no total 6 tipos de modelos, 3 de Conv 1D e 3 de Conv 2D. E eles todos são muito parecidos uns com os outros porque eles foram feitos por experimentação empírica, ou seja, eles vão variar em número de filtros, de quantidade de camadas, de kernel, mas eles são muito parecidos. E aqui nós temos a classificação binária. Bom, aqui na esquerda nós temos a Conv 1D, que ela vai receber um vetor de 1.600 posições, e vai sair a classificação 0, que é normal, e 1, que é arritmia. E aqui vai ser o Conv 2D, que vai receber uma imagem 40 por 40 em escala de cinza e vai gerar a saída binária de 0, normal, e 1, arritmia. Aí passa onde? Ah, tá. Aqui também, na classificação de 5 classes, não tem nada muito novo. Basicamente, o que muda é a saída dos modelos, que vão ser neurônios, vão ser 5 neurônios ao invés de 1. E aqui, na esquerda, nós temos da Conv 2D, que recebe imagens, que recebe as imagens, e o da direita vai ser o Conv 1D. E aqui é o de 8 classes. E a característica que mais diferente aqui é o dropout utilizado na Conv 1D de 1.600, que recebe um vetor de entrada de 1.600 posições. E aqui a Conv 2D. E agora os resultados. Bom, na classificação binária, os nossos modelos, comparados com a literatura, eles se sobressaíram em relação aos trabalhos comparados. E a matriz de confusão deles mostrou um resultado bastante satisfatório, com a Conv 1D se sobressaindo em relação à Conv 2D. No de 5 classes não tivemos esse resultado também superior em relação à literatura, mas nós tivemos uma classificação na matriz de confusão muito promissora para ambos os modelos, com o Conv 1D se sobressaindo, e uma leve confusão aqui entre a classe R e a classe A, e a classe A e a classe N. Para 8 classes, aqui nossos modelos se sobressaíram em relação à literatura, somente na questão do recal e na precisão do Conv 1D. Mas a matriz de confusão deles mostra um resultado interessante, com uma classificação bastante satisfatória, e ainda com a confusão da classe R com a classe A e a classe A com a classe N. E as discussões. Bom, como foi dito anteriormente, os modelos Conv 1D se sobressaíram em relação aos modelos de Conv 2D. Acreditamos que a extração e aumento de dados proposta são técnicas originais, e acreditamos que tiveram um resultado positivo no treinamento e teste dos modelos. Comparando com a literatura, como foi dito anteriormente, classificação binária se sobressaiu, e na classificação de 8 classes, somente recal e precisão da modelo Conv 1D. E como trabalho futuro, nós pretendemos investigar por que ocorre a confusão entre a classe R e A e N. Muito obrigado. Alguém gostaria de se manifestar? Bom, agradeço então novamente à equipe. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Bom, o próximo trabalho é a detecção de câncer de pele utilizando arquiteturas profundas. Os bolsistas são João Pedro Cantuária da Silva Neto e Leonardo Pereira Lima. Tem o aluno também de doutorado, Fábio Binatti, que participa. Tá? Então, vou chamar a equipe aqui para eles começarem.
Boa tarde, meu nome é Leonardo Pereira Lima e eu vou apresentar um pouco sobre o nosso artigo sobre detecção de câncer de pele utilizando uma técnica chamada Ensemble. A nossa equipe é formada por mim e pelo João, com a supervisão do Fábio e do professor Cícero e da professora Marli. Eu primeiro vou fazer uma breve contextualização do nosso tema, só para ter uma noção do que nós estamos trabalhando. De acordo com a OMS, o câncer pode ser definido como um rápido crescimento de células além dos seus tamanhos usuais. E entre esses tipos de câncer, o câncer de pele é o mais diagnosticado mundialmente, com mais de 1,5 milhão de casos apenas em 2022. Dentre os diagnósticos de câncer de pele, que podem variar de métodos invasivos e não invasivos, nós vamos dar destaque para a dermatoscopia, que é um método não invasivo que pode produzir imagens de lesões que são utilizadas pelos profissionais para uma análise mais profunda e também o acompanhamento do desenvolvimento dessas lesões ao longo do tempo. Além disso, essas imagens vão ser utilizadas por cientistas da computação por meio de métodos de inteligência artificial para fazer com que os diagnósticos possam ser mais rápidos e talvez até mais precisos. Aqui estão alguns exemplos do que seria uma imagem de dermatoscopia. Esse caso é o de um melanoma. E aqui é uma pequena ilustração de como é feito o exame e a obtenção das nossas amostras. Aqui eu vou fazer uma contextualização da nossa literatura, da área que nós estamos. Aqui temos 5 trabalhos, em que todos eles utilizam ou o nosso banco de dados por inteiro, como é o caso do Becelli, ou um fragmento que seria coerente ao estudo dos próprios artigos. Todos eles dividem as amostras entre benignas e malignas, e que vai ser uma abordagem utilizada em nosso trabalho, porém que vai ser expandida para 3 classes. Com relação à metodologia deles, podemos categorizar eles em três partes. Sendo a primeira referente aos 2 primeiros trabalhos, que é uma classificação direta, ou seja, eles propõem uma rede e eles vão classificar as nossas amostras entre benigno e maligno. Nós temos o terceiro trabalho, que propõe um método de pré-processamento das nossas imagens para que ele obtenha melhores resultados. E nós temos os 2 últimos, que é uma comparação entre métodos que vão ser utilizados e qual seria o melhor e adequado para essa tarefa. Aqui estão as métricas que eles alcançaram, que vão ser comparadas futuramente com o nosso trabalho. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre os materiais que foram utilizados na nossa pesquisa. Bom, aqui temos uma visão geral da nossa base de dados, que é a RAM 10.000, que é um conjunto de imagens dermatoscópicas que constituem um conjunto de 10.015 imagens em alta definição, que foram redimensionadas para 224 por 224 pixels. Aqui nós temos exemplos das 7 classes que compõem esse banco de dados. Bom, esse banco de dados, constituído por essas 7 classes, elas são classificadas em 3 tipos. Câncer não melanoma, melanoma e lesão benigna. Esses termos e descrições de cada classe são considerados termos guarda-chuva. Então, na verdade, eles agrupam mais imagens que não têm classificações definidas. Agora, a nossa metodologia. Bom, o nosso primeiro desafio encontrado foi a disparidade entre a quantidade de imagens encontradas em cada classe. Então, é possível observar aqui que a RAM 10.000, na classe VASC, por exemplo, tem 180 amostras, em comparação com a classe NV, com 7.737. Então, essa foi uma das dificuldades encontradas, porque isso influenciava muito no nosso treinamento. Então, para contornar essa situação, nós pesquisamos a documentação dessa base de dados e acabamos descobrindo que a RAM 10.000 nada mais é do que um conjunto de imagens que pertence a um conjunto de desafios chamado ISIC. Então, a RAM 10.000, na verdade, é a ISIC 2018. A partir disso, nós encontramos mais 2 outras bases de dados, a ISIC 2016 e ISIC 2017. Então, nós agregamos ainda mais imagens ao nosso conjunto para a classe de melanoma, em ISIC 2016 e 2017, e NV. Só que ainda temos um problema. Por quê? A classe AQEC e BCC, que são classes de câncer não melanoma, continuam com a mesma quantidade de imagens. Então, apesar de haver aumento de dados para essas classes de melanoma e VASC,
não foi tão significativo nos treinamentos. Então, a partir disso, nós fizemos o balanceamento de dados. Esse balanceamento de dados foi feito da seguinte forma. Como a classe AQEC e BCC pertencem à classe câncer não melanoma, fizemos a somatória do subtotal de cada classe, totalizando 1000 imagens. A partir desse ponto, temos um ponto de corte. Então, a classe melanoma, com 2.073 imagens, passou a ter 1000 imagens. E as classes de lesão benigna, houve a somatória das classes DF e VASC, que são as classes minoritárias, e a partir desse momento nós temos um ponto de corte que seria a somatória de todas essas classes, totalizando 1000. Então, para o balanceamento para três classes, nós temos 3000 imagens. Já o balanceamento para 2 classes foi feito da seguinte forma. O somatório novamente aparece de 378 imagens mais 622 de AQEC e BCC. E temos 1000 imagens de melanoma, totalizando 2000 imagens. Essa classe é denominada lesão maligna. E para as classes restantes, denominamos lesão benigna. Então, nosso conjunto de dados para 2 classes tem 4000 imagens. A partir disso, nós fizemos nossa divisão, 80, 10, 10. 80% para treinamento, 10% para validação e 10% para teste, como mostra a tabela ao lado. Com isso, com o balanceamento de dados feito, nós fizemos o treinamento de algumas redes profundas para a classificação desses tipos de câncer. Inicialmente, esse treinamento foi feito para 7 classes, para verificar a acurácia de cada uma dessas redes. Então, a partir disso, houve o benchmark de fazer com 3 e 2 classes, já que o treinamento com 7 classes não era tão efetivo. Então, a partir do treinamento de diversas redes neurais, nós decidimos aplicar a técnica de ensemble, que agrupa os resultados de todas as redes que nós utilizamos. Então, aqui no nosso gráfico, nós temos as 7 redes que foram utilizadas nesse trabalho. DenseNet 201, ResNet 1101, ResNet 50, Exception, Inception V3, MobileNet V2 e EficientNet B0. As métricas utilizadas nesse trabalho foram a acurácia, o recall, F1 score e a precisão. Nossos resultados e discussões. Bom, aqui nessa tabela ao lado, eu mostro os resultados individuais de cada rede treinada. Então, é possível observar que temos um padrão entre 86% a 90% para o treinamento de 3 classes. E, por fim, a técnica ensemble é aplicada a essas 7 redes, totalizando 92,33%. Aqui, na nossa tabela, na nossa matriz de confusão, para 300 amostras, nós temos os resultados nas colunas em azul, a quantidade de acertos que houveram em cada uma das classes. Então, das classes câncer não melanoma, a técnica conseguiu acertar 94 imagens das 100 disponibilizadas. Para a classe melanoma, 93 imagens. E para a classe de lesão benigna, 90 imagens. Os resultados para o treinamento de 2 classes. Novamente, temos uma coluna que agrupa os resultados individuais de cada rede. Então, é possível observar novamente também que as redes treinadas individualmente com um conjunto de dados para 2 com balanceamento de dados continua tendo aquele resultado entre 84% a 88%. E ao aplicar a técnica de ensemble, nós temos resultados de 89,5%. Aqui nós temos a matriz de confusão para 200 amostras de câncer maligno e 200 amostras de lesão benigna. Então, das 200 amostras de câncer, 183 foram classificadas corretamente e 175 imagens de lesões benignas também foram classificadas corretamente. Dando continuidade, o nosso método Ensemble ele foi capaz de nos dar métricas semelhantes à nossa literatura e passar além dos resultados individuais de cada rede que nós acabamos testando. E isso foi feito sem uma etapa de pré-processamento, que é algo essencial na maioria dos trabalhos que nós utilizamos como benchmark, mas não podemos aplicar no momento. E essas métricas que nós alcançamos foi sem essa etapa. Algumas coisas que podem ser ditas foi que mesmo com os problemas que nós encontramos, tanto nas amostras quanto, como foi dito como foi dito, mesmo com os problemas que nós encontramos nessas amostras e de desbalanceamento, o método Ensemble ainda foi capaz de burlar
essas deficiências nossas e nos dar um resultado mais robusto e confiável para as nossas redes. Eu vou também agora falar também um pouco novamente dos problemas que, como eu citei, eu falo da qualidade das nossas amostras, que muitas delas acabavam incluindo muito ruído nessa que é representado pelos cispelos que nós temos em algumas imagens, que vão ser passados e tipo, não deveriam ser analisados, que seriam futuramente eliminados de uma etapa de pré-processamento. E nós também temos o desbalanceamento do nosso banco de dados, que, como foi citado nas tabelas previamente, algumas classes podem conter milhares de imagens, enquanto algumas delas podem conter apenas centenas. Para trabalhos futuros, nós temos o pré-processamento das nossas amostras, que vai permitir que nós alcançamos patamares ainda maiores e melhores do que apresentados aqui, e possivelmente procurar mais imagens para adicionar ao nosso banco de dados, já que sabemos da existência de outros bancos possíveis que podem ser adicionados, mas que não pertencem ao ISIC, que foi o que nós utilizamos. Obrigado. Bom, teria tempo aí para perguntas. Então, você quer Oi, gente. Parabéns pelo trabalho. Na verdade, uma observação desse seu último slide. Eu acho que vocês colocaram aí uma questão que são problemas, que são limitações, que são importantes que nós estejamos atentos. O fato de ter limitação não é limitação do trabalho, são questões que vocês passam, e que vão nos ajudar a explicar muitas coisas e que, inclusive, passam para a plateia o quanto você conhece do seu trabalho. Então, é só uma observação que, gente, não tem problema nenhum, na verdade. Em muitos casos, quando você faz uma dissertação, um TCC, você colocar as limitações, é o quão profundo você conhece o seu trabalho. Então, é só uma observação, dar os parabéns para vocês aí pelo trabalho, e era só isso. Obrigado. O desafio do câncer, da detecção do câncer de mama, ele vai além disso aí também. No último congresso que nós fomos, no CIPAIM, teve uma speaker que era especialista nessa área. E eles estão trabalhando muito, porque a detecção do câncer está sendo influenciada pela etnia, pela cor, tá entendendo? E aí eles estão construindo esses bancos mais robustos para poder fazer essa avaliação, Talvez muito desses falsos negativos aí que nós estamos tendo, ou dos falsos positivos, sejam decorrentes, dessas particularidades que hoje não estão caracterizadas nesses bancos, não estão categorizadas, rotuladas. Obrigado à equipe, novamente. Bom, o quinto e último trabalho seria a previsão da mortalidade de pacientes com trauma crânioencefálico. O trabalho foi desenvolvido pelo aluno Fábio Arthur Soares Araújo, que se formou esse ano. E eu vou passar então a palavra para o Fábio para ele começar. Boa tarde, meu nome é Fábio. Eu vou apresentar o trabalho da predição de mortalidade em 14 dias para pacientes de traumatismo craniano. Meu time formado por mim, foi examinado pelo professor Cisa e a professora Marli. Bom, bora dar primeiro uma introdução sobre esse tema. Basicamente, pela informação do Hospital das Clínicas, diz que por ano, cerca de 350 mil indivíduos sofrem de traumatismo crânioencefálico e vão a óbito. E, bom, por que isso acontece? Por que o nosso trabalho é importante? Boa parte da ideia é por causa do prognóstico que é feito, onde ele é feito geralmente baseado no que o paciente diz. Às vezes ele vai, faz o exame, mas no outro dia ele chega, como é que você está sentindo? Não estou me sentindo bem. Isso não é uma informação precisa. A informação ela é pobre e por causa disso vamos utilizar ferramentas computacionais para ter um melhor prognóstico, um melhor resultado, uma melhor classificação final. Bom, objetivos desse trabalho. Basicamente, apresentar uma nova base de dados que ela é obtida em Manaus, resumindo, nossa região, trabalho aqui, e classificar em diferentes formas, diferentes modelos, seja com machine learning ou até mesmo redes neurais.
Portanto, classificar a mortalidade de 14 dias para esse paciente de traumatismo cranioencefálico. E, por fim, comparar os resultados que a gente obteve com a literatura, os trabalhos que tem atuais. E, bom, bora começar revisando a literatura, onde basicamente ele mostra que tem diversos trabalhos nessa área, utilizando diversas técnicas diferentes, desde machine learning mais antigo, outras técnicas só, né, nos cálculos, ou até mesmo redes neurais, que são os trabalhos mais novos. E para isso, além disso, eles usam várias formas de mostrar resultados, onde no nosso caso, a gente vai trabalhar em mortalidade em 14 dias, e são essas referências que vamos olhar. Mas, entre outras, eles possuem mortalidade em 30 dias, se a pessoa teve alguma sequela após isso, e outras variações. Bom, mas na literatura, em mortalidade de 14 dias, existem 2 trabalhos que falam sobre isso. É de Guimarães e de Amorim e seu grupo, onde eles utilizam 15 variáveis de um banco de dados obtido em São Paulo para poder fazer essa classificação. Onde um usa modelos mais antigos, modelos de machine learning, como Randolph Forest, mínimos quadrados, Gradient Bush ou análise discriminante linear. E outros já utilizam técnicas mais novas, seriam CNN1D e uma CNN1D com camadas em paralelo, onde a ideia aqui do nosso trabalho é testar esses métodos de classificação que eles utilizaram, pelo menos alguns. E, bom, bora começar com o material que eu vou utilizar. Nesse trabalho eu vou utilizar 2 bases de dados, uma que já é conhecida na literatura, que foi a mesma que foi utilizada nos trabalhos da revisão, que é uma das dados obtida em São Paulo, onde ela possui 529 amostras, que são referentes a 529 pessoas diferentes, e tem 71 variáveis, mas nesse caso apenas 15 foram utilizados na literatura. E um segundo que foi obtido agora em Manaus, uma base de dados mais nova que ainda não foi mostrada em artigos científicos. E ela possui 409 amostras com 95 variáveis. Bom, bora mostrar a metodologia do trabalho aqui. Basicamente começamos com o download da nossa base de dados, podemos ver ele, ver como ele se mostra, e fazer um pré-processamento, pois quando treinamos uma rede neural, a gente precisa primeiro arrumar aquela base de dados para poder fazer um treinamento eficiente, um treinamento com resultados bons. Portanto, feito o pré-processamento, a gente define o que a gente vai usar para fazer essa classificação, os machine learnings e também as nossas redes neurais, profundas e rasas. Vamos definir hiperparâmetros, que são alguns parâmetros que a gente utiliza para poder treinar. Assim a gente consegue ter um treinamento mais eficiente, evitando pegar resultados que sejam mínimos locais, procurando sempre o melhor resultado possível no nosso treinamento. Portanto, vamos treinar e testar nossas bases de dados para os modelos que escolhemos. E, por fim, vamos comparar os resultados com o que temos na literatura atualmente. Bora lá. Metodologia. Nosso pré-processamento. O que vamos fazer? Primeiramente, vamos preencher alguns valores vazios, pois a base de dados de São Paulo possui algumas lacunas. Algumas colunas não têm um valor ou outro, e se a gente treinasse desse jeito, provavelmente ia cometer algum erro e ia dar trabalho para a gente no futuro. Vamos fazer as bases de dados serem compatíveis, pois nossa ideia é comparar uma base com a outra, o resultado que a gente obteve com elas. Portanto, temos que pegar as mesmas variáveis, ajustar os nomes delas, ajustar os valores que elas têm. E, por fim, dividir em treino e teste para poder fazer o nosso treinamento. Bom, a primeira parte, que nem eu disse, é poder preencher lugares vazios, onde aqui basicamente a gente mostra as variáveis, que possuem uma coluna vazia, um valorzinho vazio, e ao lado quantos valores vazios foram encontrados. Onde a ideia é basicamente, se achar um lugar vazio, pega naquela coluna a moda e preenche esse valor. Assim a gente evita ter problema por causa desses espaços. Segunda parte é tornar eles compatíveis. Nesse caso está em português, porque uma das bases de dados ela está em português, outra está em inglês. Mas basicamente uma possui as mesmas variáveis que as outras. Onde nesse caso, está cortando um pouco aqui no fundo. Está cortando um pouco aqui no fundo, mas a base de dados de Manaus tem 2 variáveis a mais que são bem importantes, que seria algo específico dela, que é a variável pandemic, que se refere ao fato de que uma parte dos dados foram obtidos durante a pandemia. Isso pode sim afetar nossos dados, vamos olhar. E outra aqui que está sumida, mas é Time Trauma ADM. Diferente de São Paulo, onde quando tem um traumatismo cranioencefálico, geralmente a pessoa é atendida de maneira muito rápida, muito eficiente. Aqui em Manaus a gente sabe que não. A pessoa geralmente sofre um traumatismo e para chegar ao SAMU, a pessoa ser atendida pode demorar cerca de 1 até 2 horas. Sim, do interior também. Interior de Manaus, a pessoa até chegar lá demora muito. Então, essa é uma variável importante para a nossa base aqui, que a gente vai poder ver nos resultados mais à frente. E bora lá. Partindo para tornar compatíveis as variáveis, porque uma descreve de uma forma, vou variar de 0 a 10, aí na outra, não, variar de 0 a 3. Então a gente tem que fazer esses ajustes, mas é totalmente possível, usando a literatura, fazer esses ajustes e a gente ter as 2 variáveis de maneiras iguais como elas são apresentadas. E por último, a idade, né? Onde basicamente, por serem pacientes aleatórios, a idade vai variar de uma base para outra. Então a ideia foi usar o método min-max para poder normalizar aqueles dados. Eles variarem o valor float de 0 a 1. Bom,
Vamos separar em treino e teste, para poder fazer nosso treinamento e no final mostrar os nossos resultados. E aqui vamos dar uma pequena olhada na nossa base de dados. Ela tem um pequeno desbalanceamento entre as bases, entre as classes, basicamente. A não morte, a não óbito e o óbito em 14 dias. Onde, nesse caso, para poder separar, a gente tem que levar em consideração esse desbalanceamento. Pois se a gente fazer de maneira aleatória, pode ser que a gente acabe com toda a parcela, por exemplo, de óbitos em 14 dias, na parte de teste seria um problema nos nossos resultados. Então, essa divisão foi levada em conta isso. E o ambiente de desenvolvimento. Basicamente, desenvolver no meu computador, ele não tinha problema para fazer esse treinamento. Os códigos foram feitos no VS Code, usando Python. Para fazer Machine Learning, a gente usou o Scikit-Learn. E usando redes neurais, você usou o Keras. E é isso. Bora lá. Que modelos vamos usar? Para modelos de Machine Learning, vamos usar dois bem simples. Que é um regressor logístico, que é basicamente um neurônio para usar classificar. E ele é um dos mais simples possíveis assim. E o Random Forest, que é basicamente uma sequência de árvores de decisões para poder fazer essa classificação. Dois modelos bem simples que foram muito utilizados na literatura. E a gente vai aqui utilizar mais uma vez para ver os resultados. E agora os modelos mais complexos. Vamos usar o Machine Learning Perceptron, Perceptron multicamadas, e duas CNNs, assim como foi feito na literatura, que utilizava CNNs com camadas em série e também camadas em paralelo, camadas de convolução, prestação de características. E uma LSTM também, que foi muito utilizado na literatura. E, bom, além disso, a gente tem que definir aqueles if parâmetros que a gente viu, outras coisinhas. Então aqui eu defini alguns callbacks, que bom, são dois. Um deles que é bem importante, que é o Model Checkpoint, pois quando a gente faz um treinamento de uma rede neural, a gente treina várias épocas, por muito tempo. E se a gente só rodar, ela vai salvar apenas o último modelo que a gente treinou. Isso às vezes não é muito bom, pois a gente não sabe se o último modelo que foi treinado é realmente melhor. Às vezes, um tempo atrás, um modelo melhor surgiu e foi apagado, por exemplo. Então, o Model Checkpoint garante que a gente salva apenas o modelo que teve o melhor resultado durante o treinamento. E aqui ao lado temos o redução taxa de aprendizado, onde é uma técnica para evitar mímicos locais, onde a cada várias épocas que a nossa rede fica sem evoluir, diminuímos um pouco a taxa de aprendizado, assim evitamos o mínimo local, buscando assim o melhor resultado possível para a nossa rede. Bom, métricas que vamos medir para poder mostrar que nosso resultado foi bom, foi eficiente. Bom, matriz de confusão, que é essa aqui embaixo, que é muito mostrada quando a gente vai usar treinar redes neurais, que é basicamente a ideia que é botar a maior parte dos resultados na diagonal principal significa que a gente acertou. Na diagonal secundária significa nossos erros. Acurácia, que é basicamente a relação entre nossos acertos pelo total de amostras que a gente tem. Ao C, que é a área sobre a curva, onde a ideia é que tem que chegar o mais perto possível desse gráfico aqui, significa que a área máxima, significa que o acerto foi máximo, e o lim, que a ideia é só para ver as variáveis que foram mais importantes durante o nosso treinamento, aquelas que ajudaram a rede a ter aquele resultado mais eficiente. Tá, bora começar a primeira parte, algo que foi feito na literatura, resultados para classificação com 15 variáveis. E, basicamente, a parte de cima é a base 1, e embaixo é a base 2, a base de Manaus. A gente consegue observar aqui que o resultado da... A gente não pode ver, no final eu vou mostrar comparando com a literatura, mas o resultado da base 1 foi cerca de uma acurácia de 87% e 90% de AOC com uma CNN2, que foi um resultado que eu vou mostrar, é bem parecido com a literatura. Mas conseguimos observar que na base de Manaus nossos resultados são bem maiores, não bem maiores, são um pouco maiores que aqueles presentes na base de São Paulo, mostrando uma maior qualidade nos dados que foram obtidos em Manaus, ou uma melhor individualidade dos dados que temos em Manaus. Partindo agora, lembra que eu botei umas variáveis a mais? Time trial ADM, o tempo que demora a pessoa chegar ao hospital a ser cuidada. E onde aqui a gente consegue observar aqui, ao adicionar apenas essa variável, nosso resultado deu um salto. Ela aumentou, onde a gente estava aqui com 91 de acurácia, aí já partiu agora para 95, igual C de 97. Significa que adicionar essa variável a mais, que é uma característica nossa, realmente influencia no fato de que é a nossa classificação, nosso resultado, se a pessoa vai ir a óbito em 14 dias ou não. E a variável pandêmica também foi adicionada, onde podemos ver que ao adicionar ela também, a gente consegue observar um aumento também da acurácia na nossa rede. Mas aí vamos ver um pouquinho mais. E se botar as duas? Aqui a gente conseguiu observar um resultado em que a gente teve o melhor resultado possível. Tivemos uma acurácia de 97% e um AOC de 98%. É praticamente certeza que essa rede está classificando de maneira eficiente. Então, bora dar uma olhada nesses resultados. Lembra daquela área sobre a curva? O objetivo dela é chegar no máximo. Aqui temos ela com 98%, onde basicamente ela acertou praticamente todos os casos. E aqui do lado a gente pode observar a matriz de confusão. A diagonal principal, que é os nossos acertos, possui basicamente a maior parte das amostras, possuindo apenas 3 erros do nosso teste.
E aqui embaixo é o LIME que eu falei, onde a ideia é saber qual variável que influenciou mais para um lado ou para o outro. Onde essas que estão em laranja aqui são as variáveis mais importantes para dizer se a pessoa foi a óbito em 14 dias. E essa aqui foi a mais importante para dizer que ele não foi a óbito. E, basicamente, uma pequena comparação com a literatura. A base de dados 1, a gente obteve um resultado bem similar àquilo que já foi apresentado. Então, significa que nossa ideia de replicar o trabalho deles com a base 1 foi eficiente. E, ao apresentar a base 2, a gente vê que está um resultado muito superior, um resultado que é praticamente aquele 1 de acurácia, aquele 100%. E, no geral, é isso, esse trabalho. E, basicamente, a conclusão, a gente mostrou, basicamente, a força que a gente consegue ter usando CNNs para poder fazer classificação, né, nessas bases de dados de traumatismo craniano para a mortalidade em 14 dias, onde obtínhamos um resultado similar para a base 1 e um resultado muito bom para a base 2. E é isso. Perguntas? Só esclarecer uns dados. Aqui em Manaus, como frisou o Fábio, nós temos o problema dos pacientes que vêm do interior. Às vezes eles passam 48 ou 72 horas ou até mais para chegarem na capital e serem atendidos. Então, o fato da rede ter dado resultados melhores não é nenhum motivo de alegria para a gente. Quer dizer que tem variáveis com uma correlação muito forte com a morte, né, aqui em Manaus, coisas que não se observam em São Paulo. Quando a gente obteve o coeficiente de Pearson, tem variáveis aqui em Manaus que tem uma correlação de Pearson maior do que 0,6. Em São Paulo a gente não observa isso. Tá? Então, isso é um resultado extremamente raro no mundo. A predição de mortalidade no mundo não passa de 80% ou 70%, com mecanismos de inteligência artificial, você não consegue mais do que isso. Então, 98% é uma aberração em termos de predição de mortalidade, né, para pacientes que ingressam no hospital, né? E esse resultado a gente vai trabalhar agora para um artigo em revista, tentando justificar quais são essas variáveis que têm esse fator, um impacto mais forte, comparando essas duas regiões geográficas, né? São Paulo, que é um estado desenvolvido, pode ser comparado a qualquer país de primeiro mundo, e o Amazonas, que não fica numa situação tão boa, né? Então é isso. Parabenizo ao Fábio aí, em tão pouco tempo aí, obteve tantos resultados bons. Só queria acrescentar assim, a possibilidade que nós tivemos, né, de estar trabalhando com essa base de dados nova, adquirida aqui, né, no ambiente do Zona Leste e HUGV. Né? Essa base de dados é de propriedade do neurocirurgião que trabalha conosco. Esse resultado anterior, esses resultados que estão aí são nossos, de outros trabalhos, que a gente estava trabalhando com ele, com as bases que ele trouxe do HC, e ele construiu esse agora, e a gente está trabalhando em cima disso, né? Que é o neurocirurgião, professor da Faculdade de Medicina, Robson, só chama de Robson. Amorim. Robson Amorim. Ah, está ali, o Amorim. Tá? Então, é importantíssimo, né? De todos os trabalhos, quer dizer, 2 deles trabalham com base local, né? Que foi o de tuberculose, que é a nossa base construída, e esse com Robson. A importância de a gente ter bases aqui para a gente estudar os nossos problemas, né? Ok, obrigado. Bom, então a sessão encerrou, os 5 trabalhos da sessão. Eu acredito que, não sei se vai haver outra sessão aqui, Fabiola, ainda. Aqui encerrou, né? Bom, então aqui encerrou, agradecemos aí a presença de todos, tá? E convidamos para que vocês prestigiem também o dia de amanhã.
No outro auditório, né? Tá ok.